Olá, meus amores, tudo bem? Bom, gente, nós vamos começar a nossa aulinha hoje orando, tá certo? Vamos fazer aquela oração bem bonita do Pai Nosso, né? Pedindo que Ele venha nos perdoar, pedindo a sua proteção, tá certo? Vamos fechar os olhos. Posso contar com vocês? Tá certo? Todo mundo juntinhos, fechando os olhos, tá? E vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Amém? Bom, vamos agora começar a nossa aula, tá? Então, hoje nós vamos ter aula de ciências, tá? Reforço e vamos ter aula de ética também, tá certo? Ciências, nós vamos fazer a página 28, tá bom? O nosso assunto de ciência é a poluição do solo. Este é o assunto de ciências. Reforço, nós iremos fazer a página 106 e 107, tá? Ética, página 9 e 10. O assunto de ética, amigos na família. Este é o assunto de ética, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre a poluição do solo, tá? O que é que ele causa. Nós vamos falar também da poluição causada pelo lixo, o que acontece, tá certo? E vamos aprender várias coisas, né? Como se deve guardar o lixo, né? E aí nós vamos aprender várias coisas para que a nossa casa fique sempre limpinha, né? Até porque a gente está vivendo numa época onde tudo tem que estar muito limpo, tá certo? Mas vamos lá. Gente, a poluição do solo. Dentre os principais fatores de poluição e contaminação do solo estão algumas ações humanas, como o uso incorreto de agrotóxicos, tá certo? O acúmulo de lixo que resulta na introdução de substâncias tóxicas no terreno afetado. Aí você me pergunta, o que é agrotóxico, tia? A tia vai explicar. Agrotóxicos são produtos químicos, tá? Que alteram a composição da flora e da fauna, com o objetivo de evitar doenças, tá? Então, esse agrotóxico, ele vai alterando, tá? Ele vai mudando a composição da flora e da fauna. Mas o objetivo é evitar doenças, insetos ou plantas daninhas. Essas que prejudicam as plantações, tá certo? Até aí parece uma boa opção. Até aí tudo bem. Mas, infelizmente, nosso consumo de agrotóxicos, tá certo, é bastante alto. E a consequência ao meio ambiente e à nossa saúde são preocupantes, né? Então, assim, eles usam demais o agrotóxico, né? A consequência é grave, né? Ao meio ambiente e também à nossa saúde. Tá certo? Entre essas consequências estão a contaminação do terreno, tá? Das águas subterrâneas, a morte de seres vivos e o empobrecimento do solo, né? Entre tantas consequências, nós temos aí tudo isso, né? Que é a contaminação do terreno, das águas subterrâneas, a morte de seres vivos e o empobrecimento do solo, entre outras, tá certo? Então, essa é a poluição do solo, né? Onde os agricultores usam muito esses produtos químicos, que infelizmente é bom para uma coisa, porém, para uma outra não é tão boa. Por quê? Porque há um uso descontrolado, tá? Desse produto químico chamado agrotóxico, tá certo? A gente vai falar da poluição do lixo, ok? Que também tem uma consequência muito grave,
né, no solo, tá? E consequentemente para nós, ok? Poluição causada pelo lixo. Quando o lixo é jogado de qualquer forma em local inapropriado, como terrenos baldios, há consequentemente a poluição do solo, né? Então, quando o lixo é jogado de forma desorganizada, desordenada, o que é que vai acontecer? Consequentemente, vai haver uma poluição do solo, tá? Então, nesses casos, acaba ocorrendo a proliferação de ratos, baratas, moscas e produção do chorume, tá? Então, quando se joga um lixo em qualquer lugar, eu vou pegar o meu lixo e vou jogar no lugar baldio, essa consequência é muito séria, tá certo? Porque a gente acaba ocorrendo uma proliferação, um aumento de insetos, né? Como ratos, baratas, mosca e a produção do chamado chorume, tá? E aí a tia vai explicar o que é o chorume. Chorume é um líquido de odor desagradável, tá? É constituído pelos resíduos do lixo que formam uma mistura de substância química, tá? Então o chorume, ele é um líquido, tá? Bem desagradável e ele é constituído pelos resíduos do lixo, tá certo? Que forma assim uma mistura de substância química e que faz muito mal ao solo. O chorume, além de representar um risco à saúde, o que é que vai acontecer? Pode penetrar no solo também, contaminar a água do subsolo, dos poços e das nascentes dos rios. Então, esse chorume também, ele é muito perigoso, tá? É muito grave quando a gente deixa de colocar o lixo em um local adequado, onde muitas vezes as pessoas vêem um terreno baldio e aí jogam o seu lixo. E o que acontece? Acontece a proliferação de insetos, ela vai aumentar, tá? E o que vai acontecer? A produção desse próprio chorume, que é um líquido feito de uma mistura justamente desse lixo jogado, tá certo? O que é que vai acontecer? E esse chorume, ele vai prejudicar a saúde das pessoas, tá? E pode penetrar até o solo, contaminando a água, os subsolos, os poços, né? E também as nascentes dos rios, tá? Então, o que fazer com o lixo? O que é que a gente pode fazer com esse lixo? Então, além do tratamento, né, da água e da rede de esgoto, que já estudamos, a coleta do lixo também faz parte de um saneamento básico, né? Então, gente, além do tratamento da água, da rede de esgoto, tá? A coleta desse lixo também faz parte do saneamento básico, né? Que é muitas vezes o caminhão, ele passa em nossa casa, muitas vezes a gente não espera, né? O caminhão, ele tem uns dias de passar em nossas ruas e muitas vezes a gente não espera. A gente vai colocando os lixos fora, né, de nossa casa e o que é que vai acontecer? Os animais, eles vão rasgar esse lixo e aí vai acumular muitos insetos. Então, a proliferação de ratos, de baratas. Por quê? Porque foi colocado o lixo no lugar inapropriado e muitas vezes a gente não esperou, tá? O carro do lixo, né? O carro do lixo que coleta todos os lixos, tá? Então é muito bom que a gente pegue os nossos lixos e espere. Tem um dia, né? Do caminhão passar, tá? Para não prejudicar nem a nós e nem ao solo, tá certo? Porém, cabe ao poder público dos municípios fornecer este tipo de serviço, tá? E armazenar o lixo produzido em aterros sanitários, né? Porém, cabe a eles, né? Cabe ao poder público fornecer esse tipo de serviço, né? O carro do lixo passa, né? Então, isso é um dos serviços que o poder público ele fornece,
para nós. E esse lixo produzidos, eles são levados para os aterros sanitários. E o que acontece nesses aterros sanitários? Bem, gente, nos aterros sanitários, o lixo é decomposto em camadas isoladas por camada de argilas e manta, tá? De polietileno, que é um plástico, ok? Nesses locais, geralmente existem sistemas de drenagem que evitam a passagem do chorume para o solo, né? Então, o que acontece nos aterros sanitários? O lixo é decomposto em camadas, tá certo? Então, em camadas isoladas, ok? E nessas camadas, por exemplo, eles pegam a camada de lixo, ok? Uma camada de lixo isolado, né, por camada de argila e uma manta de polietileno, que é um plástico, ok? E nesse local, geralmente, existe sistema de drenagem que evitam a passagem do chorume para o solo. Então, assim, nos aterros sanitários existe também o sistema de drenagem, porque aí eles drenam para evitar que o chorume penetre dentro do solo e aí contamine toda a água, contamine todos os seres vivos que existem no solo, tá certo? Por isso que é muito importante a gente ter muito cuidado com o nosso lixo. Por isso que é muito importante a gente estar sempre separando, né, o lixo, né, plástico, garrafas, né, o lixo de casa. Por isso que é muito importante esperarmos sim por essa coleta que tem os dias de passar em nossas ruas, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de ciências, tá certo? Nós falamos sobre a poluição do solo, a poluição causada pelo lixo, nós falamos o que é chorume, tá certo? O que acontece com esse chorume? Nós falamos também sobre os aterros sanitários, ok? E onde devemos guardar esse lixo e falamos também que é muito importante que precisamos sim esperar a coleta desses lixos, tá? Para que não aumente a produção de ratos, de baratas, tá certo? Então, nós aprendemos um pouquinho mais sobre esta poluição e como evitar, né, a poluição, tá bom? Então, a nossa atividade em ciências está na página 28, tá certo? E nós vamos, primeiro quesito identifique as formas de poluição do solo em cada imagem a seguir. Então, aqui eu tenho duas imagens e você vai identificar as formas de poluição do solo nessas duas imagens, tá? Nas duas imagens. Segundo quesito, Rogério está pensando em usar agrotóxico na sua plantação de café. Enumere os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar. Então, ele está pensando em usar, né, esse agrotóxico que nós falamos, né, sobre ele, na sua plantação de café. Aí você vai enumerar os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar esse agrotóxico, tá? Então, vocês vão enumerar 3. O que é que o agrotóxico ele causa? Ok? Terceiro quesito. Você concorda com a afirmativa abaixo? Sim ou não? Justifique sua resposta. Se você não concordar, você vai dizer o porquê de você não concordar. Mas se você concordar, você também vai dizer o sim, porque você concorda. Aí a afirmação o ser humano é o principal responsável pela degradação do solo. Você concorda com isso? Quarto quesito. De que forma o lixo pode causar prejuízos ao solo? Explique. Então, você vai explicar qual é a forma que o lixo pode causar prejuízo ao solo, tá? Quinto quesito. Qual o tratamento dado ao lixo produzido no seu bairro?
Pesquise ou faça entrevista para descobrir o destino dos resíduos. Escreva abaixo e depois converse com a turma sobre a sua resposta. Você vai escrever abaixo. Como infelizmente a gente não está podendo conversar com a turma, você vai conversar com os seus familiares. Depois vai passar para ti aqui, tá certo? Esse foi o 5º quesito do livro de ciências, tá certo? 5º quesito do livro de ciências, ok? Gente, nós vamos agora ver o livro de reforço, tá bom? São as páginas 106 e a página 107, tá? Então, vamos lá, página 106. Ordene as sílabas e descubra palavras que estão relacionadas à poluição do solo. O que é que você vai fazer? Ordenar, tá? Aqui nós temos 4 balões com as palavras, vocês vão ordenar para formar, tá? Palavras que estão relacionadas à poluição do solo, tá? Esse é o primeiro. Segundo quesito. A constante ação humana de poluição e contaminação do solo, com o uso incorreto de agrotóxico e o acúmulo de lixo, acarreta consequências. Escrevas abaixo. Então, quais são as consequências que acontecem quando nós usamos muitos dos agrotóxicos no solo? Quando nós poluímos o solo, tá? Terceiro quesito. Converse com um adulto sobre os aterros sanitários. Faça-lhe a seguinte pergunta. Você vai conversar com alguém adulto, a mamãe, papai, tá certo? Quais as vantagens do aterro sanitário? Depois registre no espaço abaixo. Tá? Quarto quesito. Com a ajuda do banco de palavras, complete as frases abaixo. Então, aqui eu tenho um banco de palavras, tá certo? Eu vou ler aqui as palavras proliferação, resíduos, ratos, baratas, agrotóxicos e contaminados. Então, aqui eu tenho A, B, C e D. Você vai completar as frases abaixo de acordo com esse banco de palavras. Tá certo, meus amores? Esse foi o nosso livro de reforço, tá certo? Esse foi o nosso livro de reforço, tá? Bom, nós agora vamos para o nosso livro de ética, tá certo? A nossa aulinha de ética, que é sobre, quem é que lembra? Amigos na família, tá? Então, gente, a tia vai ler um texto aqui sobre o amigo na família, tá certo? E eu queria muito que vocês lessem comigo, tá bom? Vamos abrir a página 9? Vamos? Vamos começar. Amigos na família. Já sabemos que a família é quem nos acolhe, quem cuida de nós, é nossa primeira comunidade, né? Então, a gente já sabe que a nossa primeira comunidade, quem é? A nossa família. E que é ela quem cuida de nós, ela que nos acolhe, não é? Então, mas nem sempre nos lembramos de que, além dos laços parentais, pai, mãe, filho, tios, irmãos, primos, essas pessoas também são nossos amigos, nossas amigas, né? Então, além de parentes, eles também são seus amigos, nossos amigos. Viver em família nem sempre significa viver com os pais e irmãos em uma mesma casa. Muitas crianças vivem apenas com a mãe ou outra apenas com o pai. Há também aquelas que vivem com os avós ou os tios, ou até em lares adotivos, né? Então, gente, viver em família nem sempre significa viver com os pais e irmãos em uma mesma casa, né? Tem criança que mora com o vovô, com o titio, né? Então, tem outras crianças que são adotadas também, né? Porém, isso não vai deixar de ser família. É família também. Tá certo? Não tem problema. É família também.
Por exemplo, se o filho, mas eu sou criado com a minha avó, é família, tá certo? Mas eu fui adotada, é família, né? Não cuidou de você, né? Não te ama, então é família, tá certo? Normalmente isso acontece quando o pai e a mãe se separam ou as crianças perdem os pais em caso de morte. Então muitas vezes a criança ela mora somente com a mãe. Por quê? Porque houve uma separação entre os pais, tá? E a criança ficou com a mãe. Outras vezes a criança ela mora com o pai, tá certo? Também é família. Houve essa separação, ela está morando com o pai. Ou às vezes houve morte, né? A mamãe morreu, Deus o livre, né? E de repente a criança ela tá com ela tá só com o papai, tá só com a mamãe ou morando com os tios, tá? Mas não deixa de ser amigos, não deixa de ser família. Não é fácil enfrentar uma separação, mas às vezes é necessário. Não é fácil, né? Muitas vezes a gente vê criança onde os pais se separam. Não é fácil, mas muitas vezes se faz necessário, né? Quando os nossos pais se separam, isso não significa que perdemos a nossa família. Não significa, né? Então, assim, eu, por exemplo, os meus pais se separaram, né? Não deram mais certo e eu fiquei com a minha mãe. Mas isso aí não significou que eu perdi a minha família. Não, não significou, não. Eu tinha o meu pai e tinha a minha mãe. Aí morava com a minha mãe e nos finais de semana eu ia para casa do meu pai. E era muito tranquilo isso aí, tá? Não deixa de ser família. Ela apenas passará a viver de um jeito diferente, mas continuará a ser sempre a nossa família, que nos ama. E todos que a compõem serão sempre nossos amigos, tá? Sempre. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Então, a família é base, né? A família é muito bom, é coisa boa, né? Então, elas estão sempre conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, a família está sempre juntinho. Por isso que a família é a nossa primeira comunidade, né? Então, podemos dizer que em nossa família, além dos laços de amor, encontramos grandes amigos em que confiamos, né? Então, além do laço, né, de amor, os laços amorosos, a gente temos nossa família e a gente sabe que a gente pode confiar, a gente pode contar, né? São os nossos verdadeiros amigos, são a nossa família, tá certo? Então, que nós possamos amar sempre a família, porque a família é a base, tá certo? Bom, meus amores, primeiro quesito, leia as frases abaixo, reflita e desenhe uma carinha triste se não concordar com elas, tá? Ou uma carinha sorrindo se concordar com elas. Então eu tenho aqui, meu pai só é meu amigo quando me deixa fazer o que quero. Será que isso tá certo? Né? Às vezes a criança ela fica emburrada, fica meio com raiva quando o papai não deixa ela fazer o que ela quer fazer e que de repente aquilo que ela quer fazer não é bom para ela. E aí muitas vezes a criança diz: ele não é meu pai, porque ele não deixou eu fazer o que eu quero. Será que isso está certo? Será que o papai ele só é amigo se ele fizer o que você quer, né? Outra, minha mãe é minha amiga porque conta os meus segredos e ela não conta a ninguém. A mamãe é assim, viu? A mamãe ela não conta de jeito nenhum seu segredo. Você pode contar o segredo que for, vai ficar só com ela e você. Meu irmão é meu amigo só quando me empresta alguma coisa. Será? Não, né, gente? O irmão é irmão em todo tempo, o pai é pai em todo tempo. Não é isso? Ser compreensível e fiel faz parte de uma amizade, com certeza. Né? Com certeza. Então, compreender, né, ser fiel, isso aí faz parte da amizade. Segundo quesito, responda as perguntas abaixo.
Você tem sido um filho bom? Aí sim. Como? Aí você vai explicar. Você já discutiu com alguém em casa? Como você se sentiu depois dessa discussão, caso você tenha discutido? Letra C. O que você faz para ser amigo do seu irmão ou irmã? O que é que você faz para que vocês sejam amigos? Né? Terceiro quesito, página 10. Nas casas abaixo, você encontrará valores escritos. Observe atentamente e pinte os que você considera importantes para ser amigo e fazer parte da sua família. Então, aqui eu tenho 8 casas, aí tem respeito, egoísmo, confiança, amor, fofoca, união, paciência e inveja. Então, você vai pintar, tá certo? E os valores que você considera importante para ser amigo e fazer parte da sua família. Quarto quesito. O que é o que é? Toda família precisa ter. Ele é bom, faz bem ao coração e não é preciso comprar. Descubra desembaralhando as letras abaixo, tá certo? Vou repetir. O que é o que é? Toda família precisa ter. Ele é bom, faz bem ao coração e não é preciso comprar. Você vai desembaralhar as letras para descobrir essa palavrinha tão pequenininha, mas que tem um significado gigante. Tá certo? Bom, meus queridos, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham gostado também. A tia tá com muita saudade de cada um de vocês, tá bom, meus amores? E aqui vai o meu abraço bem caloroso para cada um de vocês. Tchau e uma boa aula, tá bom?